patrocínio do Banco de Brasília, do BRB, Banco Regional de Brasília, ao time profissional de futebol do Flamengo, surpreendeu a quase todo mundo, né? O anúncio desse patrocínio feito na semana passada. Um patrocínio que envolve a paixão de um governador pelo clube carioca, as ambições do banco tentando se tornar mais conhecido nacionalmente e toda uma movimentação que foi construída pouco a pouco. O companheiro Marcos Paulo Lima, do jornal Correio Brasiliense, aliás, lá ele assina o seu blog, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Aliás, eu sugiro que você acesse o link e leia, inclusive, o texto em que ele explica com detalhes também essa história que levou o banco a patrocinar o Flamengo. Então, o Marcos Paulo participa aqui no canal e traz para a gente, compartilha conosco, né, toda a sua apuração, toda a história da construção desse patrocínio que surgiu na reta final e acabou sendo o novo parceiro do atual campeão brasileiro da Copa Libertadores, quando tudo indicava que poderia ser a Amazon, a multinacional americana. Diga lá, Marcos. Olá, Mauro, tudo bem? Prazer falar com você, prazer falar com o seu público, para comentar um pouquinho sobre essa parceria do Flamengo com o Banco de Brasília. Bom, eu vou começar situando esse banco estatal no futebol. 1998, a gente volta à Série B do Campeonato Brasileiro. O Gama chega à fase final da segunda divisão do Brasileirão e o então governador do Distrito Federal, Cristóvão Buarque, que inclusive foi ministro da Educação, decidiu apoiar o time ali na reta final, quando estava praticamente selada a classificação do Gama para a Série A do Campeonato Brasileiro. Naquela época, a logomarca do BRB, que é azul, era vermelha por causa do partido ao qual o governador do Distrito Federal pertencia à época, que era o PT. Bom, o BRB colocou a logomarca do lado direito da camisa do Gama. O Gama sobe para a primeira divisão, aquela festa danada, 40 mil pessoas no velho Mané Garrincha. E o patrocínio foi se esticando. 99, 2000, 2001 e 2002 o Gama ficou na Série A do Campeonato Brasileiro e um dos principais patrocinadores do clube era o BRB. Bom, o Gama caiu para a segunda divisão em 2002, o Distrito Federal passou a oscilar com clubes na Série B, na Série C. Em 2005, o Brasiliense passa a ocupar esse espaço de representante do Distrito Federal na primeira divisão. E o BRB também apoiou o Brasiliense com patrocínio na camisa. Bom, em 2005 o Brasiliense também foi rebaixado, o futebol candango começou a declinar mesmo, 2006, 2007, 2008, enfim, até que em 2013 participa pela última vez da Série C e não participa das principais divisões desde 2014. De 2014 para cá, o futebol do Distrito Federal só tem times na Série D, a última divisão do futebol brasileiro. Ou seja, isso diminuiu o interesse do banco nos times da cidade. Há um patrocínio irrisório aos times que disputam o Campeonato Candango. Os principais times da cidade até abrem mão desse patrocínio do BRB, caso do Brasiliense, do Real Brasília, do Gama e outros times da cidade. Abrem mão desse patrocínio. Os menores é que tentam abocanhar um pouquinho desse patrocínio, mas diminuiu bastante esse interesse no futebol. Por quê? Porque a cidade passou a ter um time forte no basquete, que era o Uniceub/BRB, chamado de Brasília, mas aqui internamente ele era chamado de Uniceub/BRB, depois Universo BRB. Tornou-se o time mais forte da cidade, do país, inclusive conquistando títulos. Mas, a partir do momento em que esse time não passou mais a ser tão competitivo como era, inclusive com conquistas nacionais, o banco resolveu, então, já na gestão de Ibanez Rocha, apostar no departamento de basquete do Flamengo. Entre outros motivos, essa entrada do BRB no basquete do Flamengo, se deveu ao gosto, ao amor de Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, pelo Flamengo. Então, aquilo já significou a primeira aproximação entre governo do Distrito Federal, BRB e o Flamengo. Então, o Flamengo passa a patrocinar o basquete
deu uma ciumeira danada aqui, tanto nos times de basquete quanto nos times de futebol, mas avançou. O Flamengo passou a ter a visibilidade que esperava com o time de basquete, mas sempre tentando ter informações de como entrar no futebol, como patrocinar o futebol do Flamengo. A gente tem informação de que em outubro do ano passado houve um contato com a diretoria rubro-negra para saber sobre o contrato do Flamengo com o BS2. Bom, para saber valores, por quanto fica, blá blá blá. O que aconteceu? Tomaram um susto porque o valor era muito alto e recuaram. Recuaram por quê? Começaram a perceber a entrada de bancos digitais no futebol, não somente aqui no Brasil, mas no exterior, e houve uma descoberta de que o BRB precisava se reinventar, apresentar um projeto atraente com essa pegada de entrada no mundo digital, banco digital, essa coisa toda. Esse projeto foi sendo montado e a diretoria do BRB, o marketing do BRB, começou a acompanhar como seria a negociação com o futuro patrocinador do Flamengo. Aí surgiu a história da Amazon, das Americanas, não foi para frente e o BRB então achou de apresentar ao Flamengo esse projeto que foi aprovado pelo clube e pelo banco de entrar nesse mercado. Bom, por que entrar nesse mercado? O BRB, no Rio de Janeiro, tem apenas uma agência física, uma agência bancária, que fica na Rua da Quitanda. A gente, inclusive, contou essa história lá no blog. Lá no meu blog tem essa história contando que existe apenas uma agência no Rio de Janeiro. Bom, a ideia do BRB é realmente partir para o digital. Há pouca expectativa de que sejam abertas outras agências no Rio de Janeiro. A tendência mesmo é investir no digital. E aí entra a história do presidente Paulo Henrique Costa, um pernambucano, com história no Banco Pan-Americano, com história na Caixa Econômica, inclusive como vice-presidente. Ele sabe muito bem como funcionava a questão do patrocínio na Caixa Econômica, patrocínio aos clubes de futebol, que aconteceu até o governo de Michel Temer, e chegou um momento em que a Caixa Econômica patrocinava mais da metade dos times da Série A do Campeonato Brasileiro, e Paulo Henrique Costa foi nomeado por Ibanez Rocha, pelo rubro-negro Ibanez Rocha, para revolucionar o BRB, transformar numa marca nacional, uma marca atualizada em relação ao mundo digital, e ele realmente está tocando isso. O currículo dele sempre teve esse tipo de desafio, e ele apostou nessa ideia, certamente apresentada pelo Flamengo e pelo Ibanez Rocha, apostou nessa ideia, e assim como o banco fez, veja bem, lá em 98 com o Gama, surfando no sucesso do time em 1998, ou seja, entrou no futebol via sucesso do Gama em 98 na Série B, vai pegar carona também no sucesso do Flamengo para tentar alavancar clientes, não somente em Brasília, como no Brasil inteiro, com a torcida do Flamengo, a maior torcida do país. O banco sempre foi, historicamente, alvo de disputas políticas. Como eu falei lá atrás, a logomarca já chegou a ser vermelha, depois voltou a ser azul, só por causa de questões políticas. E agora, a partir de agora, a marca também terá um pouquinho de rubro-negro. Resta saber se esse projeto vai vingar. São 36 meses de projeto, e esse projeto com certeza vai ter algumas contrapartidas. Para você ter uma ideia, o contrato com o basquete do Flamengo, com o time de basquete, que é o primeiro contrato do BRB com o Flamengo foi via basquete, exige algumas contrapartidas, entre elas jogos do time de basquete aqui no Distrito Federal. Geralmente são disputados lá no ginásio da SEB, que é a casa do Universo BRB, que é o representante do time na elite do basquete nacional no NBB. Então, certamente, veremos em breve o Flamengo voltando a mandar partidas aqui, justamente por causa desse acordo com o BRB. Teoricamente, fica até mais fácil convencer a CBF de que não é uma venda de mando de campo, e sim uma ação do Flamengo jogar em Brasília, porque tem um parceiro aqui em Brasília. Então, certamente, o Flamengo irá jogar mais vezes
aqui no Distrito Federal. Então essa é a história. Então nós temos um governador rubro-negro. Para vocês terem uma ideia, eu acho que vocês lembram, o Ibanez Rocha viajou num voo fretado do Flamengo para o Equador, para a disputa de uma partida do Flamengo contra o Emelec, se eu não estou enganado. Ele foi no voo, logo depois ali do acerto do patrocínio ao basquete. Na final da Libertadores, ele foi já por conta própria assistir a final entre Flamengo e River Plate. Então isso aí claramente mostra a força que o Ibanez Rocha deu ao Flamengo para que esse patrocínio, para que essa parceria do BRB com o BRB fosse fechada. Paulo Henrique Costa, até onde eu sei, ele não tem nenhum vínculo passional com o Flamengo, ele é pernambucano. Geralmente os pernambucanos são muito apegados mesmo aos times do seu estado, da cidade, né, do Recife. Então a questão, o vínculo ali tem muito a ver mesmo com a paixão do Ibanez Rocha pelo Flamengo. Tá bom? Então essa é um pouquinho da história do banco, essa é um pouquinho da história da transação aí que se arrastou, que vinha quicando o tempo inteiro aqui no Distrito Federal. Volta e meia vinha uma historinha de que o BRB queria entrar no futebol, estava tentando sondar o mercado. Várias vezes, vocês devem ter visto várias vezes o vazamento de camisas do Flamengo com o BRB nas mangas, né? Nunca até então havia sido confirmado. No início da semana surgiu a história de que realmente o banco patrocinaria o Flamengo. O banco negou, mas as negociações realmente estavam caminhando. Tanto que na quarta-feira, quando o Ibanez Rocha, quando o presidente Rodolfo Landim esteve no Palácio do Planalto para a posse do ministro das Comunicações, Fábio Faria, antes ele tomou café, eu dei isso lá no blog também, tomou café com o Ibanez Rocha, ele e outros representantes da diretoria tomaram um cafezinho antes de ir para o Planalto com o Ibanez Rocha e também trataram sobre esse assunto, levaram mimos, inclusive, ao governador, e certamente trataram desse assunto que mais tarde se confirmaria essa parceria entre Flamengo e BRB. Tá bom? É isso, Mauro. Forte abraço. Espero ter contribuído aí com vocês, principalmente com a torcida do Flamengo, que está ansiosa aí pelo andar da carruagem dessa parceria. Um forte abraço, toco e me voe. Tchau, tchau. Muito obrigado ao Marcos Paulo Lima pela ampla explanação, explicou em detalhes toda essa história, você ficou sabendo desde o começo, time de basquete, times de futebol do Distrito Federal que tiveram ali em algum momento apoio do banco e agora essa aliança com o Flamengo. É isso aí, valeu, saudações.